capítulo 43, hoje do 43 ao 46. Bem, leitura da palavra começa assim, em Gênesis 43. E a fome era gravíssima na terra, e aconteceu que, como acabaram de comer os mantimentos que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face, e o vosso irmão não vier conosco. Se vieres conosco, o nosso irmão, os desceremos e te compraremos alimento. Mas se não vieres, não desceremos. Porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse a Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber que aquele homem que tinha ido a outro irmão? E eles disseram: aquele homem particularmente nos perguntou por nós, e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais irmãos? E respondendo conforme as mesmas palavras, podíamos nós saber que diria: trazei o vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: envia um jovem comigo, elevamo-nos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nenhum dos nossos filhos. Eu serei o fiador por ele, e da minha mão o requererás. Se eu não trouxer e não puser perante a tua face, serei réu do crime para contigo para sempre. E se nós tivéssemos diante, certamente já teríamos segunda vez de volta. Então lhe disse Israel, seu pai: pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso da terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente. Levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terepino e amêndoas. E tomai em vossas mãos de dinheiro em dobro, e dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos, tomarei e levar a vossas mãos. Bem pode ser como fosse erro. Tomai também o vosso irmão, e levai-vos voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixar vir convosco o vosso outro irmão, e Benjamim. E eu, se for desfilhado ficarei. E os homens tomaram aquele presente e o dinheiro em dobro em suas mãos, e Benjamim, e levantaram-se, e desceram ao Egito, e representaram diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse que estava sobre sua casa: leve estes homens à casa, e mata. Prepara tudo, porque este homem comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera, e o homem levantou aqueles homens à casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que tendes voltou a nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e os nossos jumentos. Por isso chegaram-se um homem que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram: ai, senhor meu, certamente dissermos dante comprar o mantimento. E aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo vossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornaram-nos trazê-lo em vossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para que comprar mantimento, não sabendo que tenha posto em nosso dinheiro em nossos sacos? E ele disse: paz seja convosco, não temais, o vosso Deus, o Deus do vosso pai, vos tem dado por tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chamou a mim, e não trouxe para fora Simeão. Depois levou os homens à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram seus pés. Também deu postos aos seus jumentos. E prepararam presente, para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali haviam de comer o pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe presente que tinha em suas mãos, e inclinaram-se a ele e postos em terra.
Eles perguntou, como estavam? Ele disse, vosso pai, o ancião que tem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram, bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E baixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos e viu Benjamim, o seu irmão, filho de sua mãe, e disse, este é o vosso irmão mais novo que falastes? E depois lhe disse, Deus te deu sua graça, o meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou numa câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu, e converteu-se diante do pão. E serviram-lhe à parte, e a eles também à parte, e os egípcios, eles comiam com ele à parte, porque os egípcios não podiam comer o pão com os hebreus, porquanto abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade. Do que os homens se maravilharam entre si, e apresentou-lhes a porção que estava diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a porção deles todos. E eles beberam e comeram com ele. Capítulo 44. E deu ordem que estava sobre a casa, dizendo, enche de mantimento o saco destes homens, por quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo e o copo de prata porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme as palavras de José tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se esses homens, e eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre sua casa, levanta-te, persegue aqueles homens, e alcança-los e dirás, por que pagastes o mal por bem? Este não é o copo que bebe o meu senhor, pelo qual bem adivinha? Procedesses mal no que fizestes. E alcançou-os e falou as mesmas palavras. E eles disseram-lhe, por que diz o meu senhor tais palavras? Longe de estar em seus servos a fazer semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos se tornará a trazer desta terra de Canaã. Pois, como furtaríamos a casa do Senhor prata ou ouro? E aquele com quem teus servos for achado, morra, ainda que nós seremos escravos do Senhor. E ele disse, ora, sejam também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem eu achar o seu será o meu escravo, porém o vosso sereis desculpados. E eles apressaram-se, cada um pôs à terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, e começando o maior, acabou o mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram suas vestes, e carregaram cada um o seu jumento, e tornaram-se à sua cidade. E veio a Judá com seus irmãos à casa de José, porquanto ele ainda estava ali, prostrando-se diante dele em terra, e disse-lhe a José, que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem como pode muito bem adivinhar? Então disse Judá, que diremos nós, o meu senhor? O que falaremos nós? Como nós justificaremos? Achou Deus iniquidade em teus servos? Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aqueles cujo a mão foi achado o copo. Mas ele disse, longe de mim o qual que faça. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será o meu servo. Porém vós subi a paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse, ai, meu senhor, deixa-me, peço-te. O teu servo diz esta palavra, ouve o meu senhor, e não acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou os seus servos, dizendo, tende vosso pai outro irmão? E disse o meu senhor, temos um velho pai, eis que o filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ficou em sua mãe, e o seu pai o ama. Então tu disseste que teu servo trai-nos a mim, porém os meus olhos sobre ele. E nós dissemos que o meu senhor, aquele moço, não poderá deixar o seu pai. Se deixar o seu pai, este morrerá. Então tu disseste que teu servo, se vosso irmão mais novo não descer conosco, nunca mais vereis a sua face?
E aconteceu que, subindo nós, o teu servo, meu pai, e aconteceu que essas palavras disse ao Senhor, disse nosso pai, voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos, não podemos descer, mas o nosso irmão menor for conosco, desceremos. Pois não podemos ver a face do homem qual está com o irmão menor, não tiver conosco. Então disse-nos o teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e ausentou-se de mim. E eu disse, certamente foi despedaçado, e não tenho visto até agora. Se agora também tirardes esta minha face, e lhe acontecer algum desastre, farei descer os meus cabelos brancos com aflição e a sepultura. Agora, pois, indo eu, servo, meu pai, o moço não indo conosco, como sua alma está ligada com a alma dele? E acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E os teus servos farão descer os cabelos brancos do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porquanto o teu servo se deu por fiador, porque este moço para com meu pai, dizendo, se não for, tornarei para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique o teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos, porque subirei eu a meu pai, e se o moço não for comigo, para que veja o mal que sobrevirá sobre meu pai. Capítulo 45. Então José não podia conter diante dos que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui todo o homem, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu por conhecer seus irmãos, se levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram, e a casa do faraó ouviu. E disse José aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porquanto estavam passados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai vós a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem descestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vós peças aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, para que conservação das vossas vidas. Deus me enviou diante de vós, porquanto houve 2 anos de fome na terra, ainda que restaram 5 anos em que não terá lavoura nem seca. Pelo que Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos a vida por uma grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que tem imposto por pai de Faraó, e por senhor em toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, e subi a meu pai, e dize-lhe, assim tenho dito o teu filho José, Deus tem me posto por senhor em toda a terra do Egito. Descei a mim, e não demores. Habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e disse dos teus filhos, e as tuas ovelhas, as tuas vacas, e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque hás de haver 5 anos de fome, para que não pareças de pobreza, na tua casa e tudo que tens. Eis que vossos olhos, os olhos do meu irmão Benjamim, veem que minha boca que vos fala, e fazeis saber que meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que vós tem visto, preparai-vos e fazer descer o meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço do Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos, e choraram sobre ele. E depois seus irmãos falaram com ele. Esta é a notícia que ouviu-se na casa de Faraó, dizendo, os irmãos de José vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó, e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José, dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a casa de Canaã, a terra de Canaã. E tomai o vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fortuna da terra. E a ti, pois, ordenando, fazei isto, tomai vossa da terra do Egito carros para vossos meninos, para que vossas mulheres trazeis vossos pais, e vinde.
E não vos peça coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel dizendo assim: José lhes deu carros, conforme mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. E a todos lhe deu cada um mudas de roupa, mas para Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. E seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo, de pão e comida para seu pai e para o caminho. E despediu seus irmãos e partiram e disse-lhes: Não contendais pelo caminho, e subirão do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não acreditava. Porém, havendo eles contado todas as palavras de José que ele havia falado, e vendo eles caos que José havia para levá-los, reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e disse Israel: Basta, ainda vive o meu filho José, e eu irei e verei antes que morra. Capítulo 46. E partiu Israel com todo quanto tinha, e que veio a Berseba, e ofereceu o sacrifício ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou o Senhor Deus, o Deus do seu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e seus filhos de Israel levantaram ao seu pai Jacó, e os seus meninos e as suas mulheres, nos carros que Faraó envia para levar. E tomaram seu gado e os seus bens que tinha adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito. Jacó e toda a sua descendência com ele. E seus filhos e suas filhas e seus filhos com ele, as filhas e as filhas dos seus filhos. E todas as suas descendências levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Hezron e Carmim, e os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Uade, Jaquim, Zoar, Saul, filho da mulher de Cananeia, e os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Judá, Ornã, Selá, Perás, Ezera, Ornã, porém morreram na terra de Canaã. Os filhos de Perás, porém, foram Erzron e Ramul. E os filhos de Iscar, Tola, Puva, Jó e Siron. E os filhos de Zebulão, Serem, Elon e Geleel. Estes são os filhos de Lia, que ele deu à luz a Jacó em Padarã, além de Diná, sua filha, e todas as almas dos seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Ged, Zifion, Ragi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. E os filhos de Aser, Iná, Isvá, Esvi, Berias, Será, irmã deles, e os filhos de Berias, Eber e Maquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu sua filha Lia, e deu à luz a Jacó estes 16 almas. E os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Zenate, a filha de Potifera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequel, Asbel, Gerã, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. Estes são os filhos de Raquel que nasceram de Jacó, a todos 14 almas. E os filhos de Dan, Russim, e os filhos de Naphtali, Jazel, Guni,
Jezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu sua filha Raquel, e deu à luz este a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram a Jacó ao Egito, as quais saíram com seus lombos, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 76 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó e vieram ao Egito, e eram 70. E Jacó enviou Judá diante de José, para encaminhar a Gozém. E chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou aos seus carros e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. E apresentaram-se, e lançou o seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço, longe do templo. Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. E depois disso José e seus irmãos e a casa do seu pai. Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são portadores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas, e tudo que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar, disse: Qual é o vosso negócio? Então disseres: Teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habitais em terra de Gozém, porquanto todo pastor de ovelha é abominação aos egípcios. Amém?